Bom dia, boa tarde, boa noite. Lembrando que eu sou uma leitora e assim como vocês, tá? Então eu falo sobre os livros, e sobre as obras que eu aconselho, né? Que eu achei assim importante para a formação dos alunos, para a formação de qualquer ser humano, porque a literatura ela é extremamente importante na nossa vida. Não tem nem como mensurar a importância da literatura. Então aqui esse livro aqui foi um livro maravilhoso, é um dos meus livros inesquecíveis, é um livro que jamais eu vou esquecer. Eu li ele há muitos anos atrás. Eu era recém-casada, não tinha televisão na minha casa, então nós tínhamos ali um radinho e como não tinha televisão na minha casa, eu aproveitava para ler. E eu vou contar para vocês que durante o tempo que eu estava lendo esse livro aqui, o meu filho era criança, mas ele já sabia falar e entendia algumas coisas. Ele, eu passava o tempo todo lendo esse livro. Eu não cozinhava, não fazia as coisas, fazia, gente. Eu não trabalhava, o meu marido trabalhava, estudava, e eu ficava em casa cuidando da minha casa e do meu filho. Então, durante esse tempo, eu fazia as coisas da casa, mas sempre quando eu tinha um tempinho eu parava e ia lendo. Então, por exemplo, se a comida estivesse no fogo, eu sentava, parava e ia lendo esse livro aqui. E meu filho ficava na minha volta, sempre querendo saber o que o Dom Quixote estava fazendo, porque ele via assim que eu ria muito e ele queria saber por que eu estava rindo, por que eu estava me divertindo tanto. Então eu acabei indo contando a história para ele durante o período que eu li esse livro. Esse aqui é o segundo volume. Nós temos dois volumes. No fim desse livro aqui eu chorei muito, porque para mim foi quase um luto. No fim do livro, o Dom Quixote acaba morrendo, e para mim aquilo ali foi uma perda muito grande, porque eu me apeguei demais a esse personagem. Vou falar um pouco, antes de falar do personagem e um pouco da história, que eu não vou contar toda para vocês, para não perder a graça, tá? Mas eu vou falar um pouco aqui sobre o Miguel de Cervantes. O Miguel de Cervantes, ele nasceu numa cidade na Espanha em 1547. Alcalá de Hernares, parece uma coisa assim, e ele acredita-se que ele tem estudado retórica e também que ele tem estudado gramática. Só que isso não se tem certeza, tá? Ele também trabalhou com um bispo, né? Tipo assim, como se ele fosse um camareiro. E quando surgiu uma guerra contra os islâmicos, os mouros, em 1571, chamado Guerra do Leopanto, ele se alistou. Ele se alistou e foi para a guerra. Lá nessa guerra ele acabou sendo ferido, então ele perdeu o movimento da mão esquerda e ele também foi ferido no peito, mas ainda restava a mão direita no caso. Aí ele, quando ele vinha vindo da Itália para a Espanha, a esquadra dele foi resgatada, pega, né, talvez por argelianos, e eu sei dizer que ele foi preso e foi para a Argélia. Lá na Argélia ele tentou fugir várias vezes, até que um dia ele conseguiu, e quando ele ia fugindo, quando ele tentava fugir, o que acontecia? Ele sempre pegava a culpa para ele, para não colocar a culpa nos amigos dele. E aí ele, até que um dia uma missão católica acabou resgatando ele. Então ele foi um cara também que lutou contra a expansão moura no Mediterrâneo. E nessa batalha, os cristãos, nessa época, né, como tinha aquelas guerras santas que eu já falei para vocês, durante esse período, e ele participou, os cristãos acabaram vencendo essa batalha, certo? Agora vamos ao livro em si. O livro, gente, esse personagem do Dom Quixote,
ele é tipo assim, ó, o Dom Quixote, ele é um homem que ele é um intelectual, mas nós podemos dizer que ele parece que é uma espécie de esquizofrenia que ele tem. Essa esquizofrenia se manifesta da seguinte maneira: como ele leu bastante, ele leu muitos livros sobre cavalaria, ele acreditava que ele era um cavaleiro, tá? E que ele deveria, assim como, porque o que acontecia durante as cruzadas? Muitas vezes um cavaleiro, ele saía, conquistava terras, e aquelas terras acabavam se tornando feudos, se tornando deles, né? Quando eles venciam essa guerra, e também, como eu falei para vocês, muitas partes eles davam para a igreja. E o Dom Quixote, ele começou a ler muito esses livros, ele acabou sendo influenciado, tá? Agora eu tô falando do personagem do Cervantes, gente, não vão confundir. Eu tava falando do Cervantes ali, quem lutou lá, tá? Foi o Cervantes, é o autor do Dom Quixote. Agora eu tô falando do personagem do Dom Quixote, tá? Então esse personagem, de tanto ler, ele foi ficando assim com muita vontade de fazer o mesmo, de conquistar terras, de conquistar feudos e tal. Então ele pega um amigo dele, o Chanso Pança, e o convida para eles conquistar, que ele vai dar um rei, que ele vai dar a terra, que eles vão conquistar, e que depois dessa conquista dessas terras, o Chanso também vai ter uma chance na vida de conseguir ter algo, porque o Chanso é um cara pobre, humilde, e é uma espécie de um analfabeto. Porém, o que torna essa dupla incrível, porque é como aquelas duplas, gente, quando tu olha assim um filme que tem aquelas duplas que tu não consegue ver um sem o outro, e que são duplas para fazer, que fazem filmes de comédia, o Chanso e o Dom Quixote, eles são assim, eles são uma dupla que eles fazem, vão formar uma dupla mesmo de comédia, tá? Então o Chanso, ele é a parte também lúdica, e ele é a parte racional, da racionalidade, porque o Chanso, ele não tem loucura, e o Dom Quixote tem. O Dom Quixote, ele tá se imaginando, de tanto ele ler aqueles livros, ele acha que ele é um cavaleiro mesmo. Então ele começa a convidar o Chanso para eles fazerem aquilo que eles viram ali nos livros. E aí eles saem, o Chanso no começo fica meio relutante, mas como o Dom Quixote promete terras e o Chanso é pobre, os dois saem. E é muito interessante, assim, porque o Chanso, às vezes, ele entra na loucura do Dom Quixote, nas viagens do Dom Quixote, e às vezes não, às vezes ele serve como equilíbrio, para equilibrar, para trazer o Dom Quixote à realidade, embora isso seja quase impossível. E o Dom Quixote é um cara muito inteligente, então ele também ensina o Chanso, então tem uma troca ali entre os dois. E o livro, ele vai se passando, e aí ele tem também a Dulcineia, que é o amor del Toboso, que é o amor da vida do Dom Quixote. O Dom Quixote faz a poesia para ela e tal. É muito legal, é muito legal. Eu não sei nem explicar para vocês como é. Depois o Chanso também tem uma esposa, a esposa dele é muito engraçada. E no fim ele consegue conquistar lá uma terra, ele chega numa terra lá e finalmente ele se torna governador dessa terra, tá? Aqui tá falando, eu vou falar para vocês, eu vou ler uma partezinha aqui, deixa eu ver. A carta que a esposa do Chanso, que também é engraçada que nem ele, né? E também uma pessoa simples assim, e ela tá mandando aqui para duquesa, tá? Então ela vai mandar uma carta. Olha que ela escreve. Muita alegria me deu, senhora minha, a carta que vossa grandeza me escreveu. Na verdade, bem a desejava. O colar de corais é muito bom e o vestido de caça de meu marido não lhe fica atrás. Muito gostou todo o povo desse lugar de haver Vossa Senhoria feito governador o meu consorte Sancho, embora não haja quem o acredite, especialmente o cura, mestre Nicolau, o barbeiro e o bacharel Sansão Carrasco.
A mim, porém, não me importa, desde que seja assim como é. Diga qual o que quiser. Contudo, para dizer a verdade, não viessem os corais e o vestido, igualmente, eu não o acreditaria, pois nessa aldeia todos têm o meu marido por um tonto e atirando-o de governar um rebanho de cabras, não podem imaginar para que governo possa ser bom, para que governo possa ser bom. Deus o faça e encaminhe como vir, que hão mister seus filhos. Eu, senhora da minha alma, estou decidida, com licença de vossa mercê, a meter esse bom dia em minha casa e ir à corte, a fim de espichar-me num coche, para que doam os olhos de 1000 invejosos que já tenho. Então esse aqui já é o jeitinho dela, né? Porque ela é uma pessoa assim que tá se sentindo já poderosa, rica. É muito engraçado ela, o marido dela, o Chanso e essas pessoas, tá? Eu não vou contar para vocês toda a história, porque não tem graça, mas assim, os personagens são muito ricos, muito interessantes. O que eu recomendo dentro da história que nós podemos ver é a questão assim, ó, que ainda tem muitas características da Baixa Idade Média, que é aquela parte assim que vai falando de feudo, de conquista. Então, é um livro que é gostoso de tu ler e quando tu estás lendo, tu também consegue te remeter àquela parte da história ali, porque tu vai vendo os ambientes e tu vai conseguindo te enxergar ali. Outra coisa que eu recomendo para quem vai ler esse livro aqui é que assista o filme O Incrível Exército de Brancaleone. Esse filme é uma espécie de Don Quixote, é muito legal, muito bonito esse filme, muito interessante. Tanto o filme quanto o livro, no início, eles são meio enfadonhos, assim, não tem graça, mas se tu prestar bastante atenção, tu vai ver que quando depois, à medida que as páginas, né, vão evoluindo, tu vai vendo o quão rica é a história, o quão linda é a história. Da mesma forma o filme parece muito parado no começo, ele é em preto e branco, mas ele se torna extremamente interessante e muito engraçado, principalmente se tu conseguir assistir ele na própria língua, na língua dos personagens, né? Não ali dublado, tá? Traduzido. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Obrigada pela atenção. Eu peço que vocês curtam, que vocês dão um joinha aí, tá? E se inscrevam no canal, ativem ali o sininho. Quando tiver vídeo novo, eu mandarei para vocês. Beijo, fiquem com Deus, se cuidem.